Queridos ouvintes, você que me escuta aí, direto da Rádio Web Fogo e Glória, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ensinar sobre homilética, a ciência que se ocupa com a pregação cristã. Então eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas hoje para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus. Então vamos para mais um estudo. Amém, povo de Deus? Já vai começar. Povo de Deus, olha só, hoje eu vou ensinar para vocês sobre homilética. Oh, glória. Na opinião de vocês, o que caracteriza um bom pregador? Deixa eu ver quem é que pode me ajudar aqui. Missionária Sana pode me ajudar aqui? Está ocupado aí? Com o microfone aqui. Fica com o microfone entre vocês aí. Pai do Senhor, mulher de Deus. Na opinião de vocês, o que caracteriza um bom pregador? E aí agora, o que caracteriza que a pessoa é um bom pregador? Vamos supor, você está ouvindo ali a pessoa pregar no microfone. Mas o que caracteriza, na opinião de vocês, que essa pessoa é um bom pregador, que ela está trazendo uma ótima mensagem? Até porque, assim, esse assunto de homilética é extremamente importante. Porque todos nós devemos ser pregadores da palavra. É ou não é? Todos nós devemos pregar. Então, se a gente não vai pregar na igreja, mas a gente vai pregar na rua, a gente vai pregar para um familiar, vamos pregar para alguém do nosso convívio social, e a gente precisa aprender como falar com essas pessoas, como se expressar. Não adianta só a gente chegar lá e falar assim, aceite Jesus, ele tem uma obra na sua vida, porque isso todo mundo já fala. Tem que ter algo a mais para que a gente possa convencer aquela pessoa. Aí você vai falar, mas quem convence é o Espírito Santo. Sim, quem convence é o Espírito Santo. Mas se a gente não saber falar com as pessoas, o que vai adiantar? A gente não sabe falar, a gente não sabe se expressar. Aquilo ali vai criar uma barreira para que a pessoa não aceite Jesus. Então são muitas coisas que a gente vai aprender aqui hoje. Eu vou ensinar tudo isso aqui em 1 hora no máximo. Então, começando da Obreira Rosa. Está até suando aqui, pessoal. O que é que caracteriza, na sua opinião, por exemplo, você está ouvindo um pregador. O que é que caracteriza, na sua opinião, que esse pregador é um bom pregador? Para a senhora, na sua opinião. A minha opinião é: bom dia a todos, a paz do Senhor. Para mim, o que, no meu ponto de vista, eu olho bem se ele está fazendo aquilo com amor, com dedicação. Que a gente sente, né, quando a pessoa está fazendo com amor e quando faz por fazer. Eu acho que tem que ter amor na palavra, na pregação do Evangelho, para que para que ele consiga convencer. Ótimo. Mamácia quer falar? Vamos ouvir a irmã Márcia. Pai do Senhor, missionário. Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos os ouvintes, né, da Rádio Web Fogo e Glória. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então, missionário, na minha opinião, o que faz a gente ser um bom pregador e a gente reconhecer que a pessoa prega a palavra com excelência é, primeiramente, a gente ter uma vida de busca, né, com Deus, orar, né, se consagrar, saber que as coisas de Deus são sérias e que a gente tem que levar a sério, né, que não é de qualquer jeito. E eu acredito que através da nossa sinceridade, né, do nosso coração aberto a Deus, que mesmo sem a gente ter capacidade, reconhecendo que nós não temos capacidade, que somos pequenos, né, mas que aquele que é o Todo-Poderoso, dono de nossas vidas, o Deus eterno, que Ele nos chamou, tudo Ele vai fazer, né? Que basta a gente estar ali na posição, buscando, orando, né? Fazendo tudo o que a palavra dEle disse para a gente fazer. Vivendo uma vida de obediência, né? Então eu creio
Sim, que se a gente buscar a Deus, a gente vai achar, porque a palavra dele mesma diz: buscar-me-ei e achareis, quando me buscares de todo o coração. Então eu creio que é daí que vem um grande pregador da palavra de Deus. Quando a gente se coloca diante da presença de Deus e tem um coração humilde, para reconhecer que a gente não é nada, mas que Deus é tudo em nossa vida. Amém, amém. Primeira coisa, quando nós falamos de um bom pregador, a gente está falando de oratória. E o que é a oratória? A oratória é a arte de falar em público. Ou seja, para você ser um bom pregador, não depende do quanto você ora, do quanto você jejua, nem do quanto você busca o Espírito Santo. Depende do quanto você sabe falar bem. Tem gente que não tem vida com Deus no altar, mas fala que é uma beleza, não é? É uma pessoa versada nas palavras, sabe se expressar, é estudado. Por exemplo, uma pessoa que tem 5 diplomas, é mestre nisso, mestre naquilo, tem doutorado, tem mestrado, tem PhD, sabe falar sobre a palavra de Deus, tem teologia, é bacharel, estudou para falar sobre aquilo. A pessoa vai chegar no altar e ela vai pregar uma mensagem que você vai ficar de boca aberta. Você vai falar: rapaz, esse homem prega demais, viu? E também tem aqueles que são assim, tem aqueles que são contadores de história, isso estou falando do altar. Tem aqueles que são contadores de história, ou seja, a pessoa pega uma história e passa aquilo para o povo, conta aquela história. Segundo, existe o pregador mesmo, que nós chamamos de orador, e tem aquele que só conversa no púlpito, que é uma pregação mais conversada, né? É como eu estou falando com vocês aqui, isso aqui é um estudo, então a gente está conversando, amém? Mas, por exemplo, se você observar a pregação do bispo, que é o nosso exemplo, ele é um pregador, ele é um orador, porque no altar ele tem muitas técnicas na maneira de falar. A pessoa que só conversa no púlpito, que tem uma pregação conversada, ou que vai contar uma história, ela não se preocupa, por exemplo, em ter eloquência no que vai falar, em dar ênfase a alguns pontos da mensagem, mas o orador é diferente. O orador, que eu digo, é aquele que discursa numa plateia. Esse é o significado da palavra orador, não é a pessoa que fica orando, não. O orador é aquele que discursa diante de um público, que dá um discurso, que faz uma pregação. Um palestrante também é um grande orador. Na época da Bíblia, Paulo, por exemplo, era um ótimo pregador, porque ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores professores que tinham na época, era um homem com muito conhecimento. Existe um erro hoje dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus. Qual que é o erro? O povo de Deus fala assim, obreira Rosa, quem capacita é Deus, quem chama é Deus, quem dá unção é Deus. Amém. A gente sabe que isso é verdade, mas eles não estudam, não fazem uma faculdade, não estudam teologia, não se preparam, não vêm para o estudo bíblico, não fazem um curso. Aí quando abre a boca para falar em público, fala ou errado demais, ou muita besteira, ou se atrapalha no que está falando. Ou heresia. Muito bem, missionária Nélia. A missionária Nélia está ali, um pouco distante de nós, que ela está no fundo fazendo algumas ornamentações, mas está ligada. Ou heresias. Então, a gente tem que entender o seguinte: pregação não é uma coisa simples, não é chegar aqui no altar e falar o que a gente quer falar, não é falar da nossa vida, não é mandar indireta para as pessoas. Pregação não é isso. Pregação é você ajudar o próximo. O que eu vou ensinar? Quando você vai pregar, quando você vai falar na rua, quando você vai falar com alguém da palavra de Deus, você tem que fazer uma pergunta: o que é que eu vou ensinar para essa pessoa que está me ouvindo? Você tem que ensinar alguma coisa para ela. E esse ensinar tem que ser algo que possa mudar a vida das pessoas. Pregação não é religião.
Tem gente que fica pregando assim, essa roupa que você usa tá curta demais, vai para o inferno, não é? Quem usa shortinho vai para o inferno, quem faz a sobrancelha vai para o inferno, quem raspa os cabelos do corpo vai para o inferno. Irmão, isso é verdade, porque tem igrejas aqui em Feira de Santana, que eu não vou falar o nome, mas que são igrejas extremamente religiosas, ali pela época de 1990, 1995, 2000, foi uma igreja que cresceu gigantesca, né, assustadoramente. Era baseada essa igreja toda em um missionário muito famoso, conhecido no Brasil inteiro, que inclusive era um homem muito usado na área da cura divina. Porém, esse homem arrastou muita gente para o inferno através da religiosidade. Nessa igreja, que ainda existe hoje em dia, não se pode depilar o corpo, não pode assistir televisão. E agora acabei de revelar que igreja é. Não pode assistir televisão, né? Acabei de revelar, missionário. Não pode assistir televisão, que dizem que é o caixote do diabo. Não pode fazer sobrancelha, não pode ir para a praia. O homem tem que dormir de calça social e blusa social. Imagina, irmã Cateline, que situação. E assim, são várias, por exemplo, na época porque minha mãe e meu pai já congregaram nessa igreja, antes de abrir essa igreja aqui. Há muitos anos atrás. Nessa igreja tinha uma costureira que ficava dentro de uma sala, e toda vez, irmã Obreira Rosa, que chegava uma pessoa com a saia aqui, a costureira ia lá, chamava a irmã na sala, batia uma costura na saia da pessoa para ela assistir o culto. Porque dizia que se tivesse com a saia acima do joelho, Deus não ia ouvir aquela oração. É isso, não pode camiseta. Enfim, não pode fazer academia nessa igreja, porque dizem que a academia é do diabo. Irmão, o diabo não tem nada. O diabo é derrotado, é fracassado. Como é que a pessoa diz que ir na praia é do diabo, se a praia foi criada por Deus, né? Então, tem outra igreja também, que é bastante religiosa, que eles pregam, eu não tem como não revelar que igreja é, que eles pregam assim, e dizem que o pregador só pode pregar lá se tiver de paletó, camisa social, gravata, calça social e sapato social. Se não tiver de gravata, não pode pregar nessa igreja. Eu já fui pregar nessa igreja umas 2 vezes e preguei sem gravata, ainda com a blusa para fora. Assim, com a blusa assim. E aí, meu irmão, vou falar um negócio para você. Eles vão lá e pregam essas doutrinas. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por quê? Porque a gente vai ver aqui no estudo que existe uma coisa chamada eloquência. Eloquência é a capacidade de convencer os ouvintes pelas suas palavras. E na eloquência, muitas técnicas podem ser usadas. Inclusive, a técnica de quê? Normas. Colocar normas ali para as pessoas seguirem. Então falam, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode usar brinco, não pode usar batom, não pode usar maquiagem. E fica todo um povo religioso que acha que isso é de Deus. Né? Pode falar. E tem um erro gravíssimo que eles cometem, né? Que eles não devolvem o dízimo. Eles não, tem uma dessas aí, que eu não vou citar o nome, que não devolve dízimo. Diz que o dízimo não, na Bíblia não. Eu digo porque eu conheço pessoas íntimas minhas, que é da congregação, e eles não devolvem dízimo. Lá não dá oferta, o que Deus propôs no coração, mas eles não são dizimistas. Essa daí é a seita cristã do Brasil. É a cristã do Brasil. A igreja que eu estou falando, eu não falei o nome, porque faz parte de igreja, né? Então a gente não vai falar o nome. Mas a cristã do Brasil, eu não considero como... Me perdoe se tiver alguém da cristã do Brasil me ouvindo. Deus abençoe você, um abraço. Não fique com raiva de mim, eu amo você. Mas eu tenho que falar a verdade. Cristã do Brasil não é igreja. A gente considera como seita. Porque eles dizem que a mulher só pode estar na presença de Deus de véu. Né? Só pode estar de véu. Só que o cabelo da mulher, ele substitui o véu.
Porque naquela época, eu vou falar uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam. Missionária Onélia, tem aí 700 diplomas. A mulher é muito estudada, né? Já fez teologia de não sei das contas, ela sabe. Mas antigamente, na época de Paulo, muitas pessoas, muitas prostitutas estavam aceitando Jesus, estavam aceitando a obra de Deus. Só que a prostituta naquela época, ela tinha um cabelo, algumas tinham a cabeça raspada e outras tinham um cabelo bem pequenininho, igual o meu, para se diferenciar das outras mulheres que eram direitas. Então, a mulher tinha um cabelo pequenininho, estava indicando ali uma prostituta. O que Paulo fala na palavra? Por conta dessas mulheres nessa cidade estarem se convertendo em grande número, porque o evangelho estava sendo pregado para elas, aí Paulo vai falar assim, é necessário que as mulheres usem o véu, porque elas não tinham o cabelo longo. Então, para diferenciar, para que as pessoas soubessem que elas não eram mais prostitutas e que agora eram mulheres de Deus, elas tinham que usar o véu no lugar do cabelo. Entenderam agora? Então, aí por causa disso, Paulo falava, já que as mulheres, né, as prostitutas estão se convertendo, vamos fazer alguma coisa para diferenciar elas das outras que ainda continuam nessa vida. Aí falaram, usa o véu. Você quer falar? Dá-lhe, Rosa, o microfone para missionária Onélia Rocha. Graça e paz a todos. É interessante tocar nesse assunto, porque é bom a gente levar a coisa de Deus a sério, deve-se levar. Verdade. Mas espiritualizamos aquilo que não é para ser espiritualizado. O que é para ser técnico, é para ser técnico. E eu já ouvi tanta gente aí, desculpa se você tem a opinião assim. Graças a Deus ninguém me disse que tem, então eu posso falar, porque quem já me disse que tem não está nem ouvindo a rádio. Há muitas pessoas que tentam ser santos demais e tropeça assim, engole o elefante, engasga com o mosquito. Porque teve uma pessoa que uma vez disse assim, você acha que teologia é de Deus? Fazer teologia é de Deus? Eu disse, lógico que é. E uma questão dessa, que a gente estuda, debate, que não é pregado direto, sim, a não ser assim, por exemplo, eu já vi o bispo ensinar sobre isso, eu já estudei isso em outras ocasiões, mas não é comum você ver ensinar isso aí. Sobre a diferença, o porquê ter o cabelo crescido ou não, o porquê do véu. E aí muita gente ensinando seitas e heresias, e quem está sentado também não busca conhecimento, recebe a marmita só o que vem de lá e come, e pronto, acabou. E muita gente aí depois indo lá para fora, para o Egito, porque não aguenta a viver coisas que está sendo pregada e que é totalmente diferente do que a palavra de Deus realmente vai falar. Concordo plenamente. Vamos fazer o seguinte aqui, o Beira Rosa, se a senhora quiser, senta nessas cadeiras aqui, pronto aí. Porque aí a gente faz o seguinte, se a irmã Catalina quiser falar, a senhora passa para ela passa para a missionária passa para Emanuel. Vou ficar no meio. Aí Emanuel passa para irmã Márcia. Ótima opinião para o senhor. Irmã Gil, né? Bom, Deus abençoe, mulher de Deus. Vai chegando aí que a gente já tem aqui o quê? 18 minutos de estudo, mas ainda estamos no início. Falando sobre essa questão que a missionária falou, seitas, né? Tem as seitas e as heresias. As seitas são Testemunha de Jeová, Cristã do Brasil, Igreja do Sétimo Dia, conhecida como Adventista, e a dos Mormons. São 4 seitas as mais conhecidas. Vou falar um negócio para você que talvez você não saiba. O mandamento de guardar o sábado foi para o judeu. O que foi que Deus falou para o judeu? Aí você pergunta, missionário, e se o judeu se converter à religião cristã, ele deve guardar o sábado? Sim. Por quê?
Está escrito lá em Êxodo: o meu pacto com vocês será perpetuamente de guardar o sábado, com a nação judaica, só. Ou seja, como é um pacto perpétuo entre Deus e o judeu, não entre Deus e as outras nações, entre Deus e o judeu, só o judeu deve guardar o sábado perpetuamente, só ele. Mas os gentios não precisam guardar o sábado. Não precisam, porque isso não é ordenança de Deus para nós. Tem nada a ver. Aí eles dizem que o selo para a gente ir para o céu é o sábado. Mentira. O selo para a gente ir para o céu é o Espírito Santo. Porque o que a palavra de Deus diz? Lá em João capítulo 3. Aquele que não é nascido da água e do Espírito não pode entrar no reino. Ou seja, nascer da água a gente nasce, a gente se batiza, normalmente. Mas tem gente que é batizado, mas não tem o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa não vai herdar o reino de Deus. Tomou um banho mal tomado. Verdade, a missionária Nélia falou aqui. Então, a gente tem que entender, né? Que, pronto, aí vem o quê? Testemunha de Jeová. Dizem que Jeová é o nome certo. O nome de Deus vem da língua hebraica. Naquela época em Israel tinha 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Tinha um grego mais antigo e um grego chamado grego koiné, que era o popular. O Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico e aramaico. O Novo Testamento foi escrito só no grego. Por exemplo, Jesus tem 3 nomes lá para o povo judeu, e para o povo grego ele também tem um nome. Para os judeus, no aramaico, sintetizado com o hebraico, que são 2 línguas juntas, o nome de Jesus é Yeshua. Não é Yeshua, é Yeshua. Ie significa cordeiro, Shua, salvação. O nome de Jesus no hebraico é Yahushua. Yahru significa Deus e Shua significa salvação. O nome de Jesus no grego é Iesos, que significa salvação também. Tem uma frase que eu aprendi com um rabino, isso há muito tempo atrás, é Yahushua Homer Hushai, que significa Jesus é o Messias. Ou Yeshua is Messiaca, que é como os judeus falam, né? Por exemplo, você vai ver no filme Getsemane que eles falam, és Messiaca, que eles estavam falando do Messias. E aí vem os testemunhos de Jeová, que dizem que o nome de Deus é Jeová. Só que aí eles baseiam toda a religião deles nisso. Só que eu estou explicando para você o seguinte, que o nome de Jesus, o nome de Deus, ele vem do hebraico. E no hebraico não tem a letra J. Ou seja, é impossível o nome de Deus ser Jeová. Impossível. Podia ser Yehová, né? Que é com Y, que é o que tem na língua hebraica. E o nome, Deus tem muitos nomes, né? Quando o único homem que Deus revelou o nome foi Moisés. Deus falou para Moisés assim, ó, eu sou o que sou. Lá em Gênesis, Êxodo capítulo número 3. Eu sou o que sou. A gente lê isso, né? Eu sou o que sou. Só que no hebraico não está assim. No hebraico está Yud Re Vav Re. Porque quando Deus falou, ele disse assim, ó, YH. Esse negócio dá um nó na cabeça da gente, né? Deus falou assim. Outra língua, né? Quando Deus falou, ele disse YH WH. Aí o homem aproximou para Yud Re Vav Re. Por isso que o texto vai dizer assim, não chamarás o nome do teu Deus em vão. Aí as pessoas acham que se você ficar falando Deus, 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 está chamando Deus em vão. Não. Deus é título. O nome de Deus é outro. E lá também, que eu tinha uma Bíblia que eu até dei para um amigo meu, uma das Bíblias mais próximas do original, também chamam Deus de Adonai, que é um dos nomes de Deus também. Já ouviram falar? Já ouviu? Adonai. Tem Elohim, El Shaddai e entre outros nomes. Mas o nome de Deus vem de lá de Yud Re Vav Re. Aí a gente já derruba a teoria
do Testemunha de Jeová. Dizem que não pode... a gente estava falando aqui sobre pregação. Aí agora a gente já está nas religiões, né? Dizem que não pode doar sangue. Só que o texto que eles usam como base, o texto fala sobre não consumir o sangue. Não consumir. Ingerir pela boca. Não para não receber na veia. Tem nada a ver. O que foi que Jesus fez por nós? Doou o sangue na cruz do Calvário. Uma vez eu perguntei isso para um Testemunho de Jeová. Aí ele falou, não, mas não é bem assim não sei o que. Aí a gente começou a discutir. É isso, como um Deus. Eles creem em Jesus como se fosse um profeta. Pronto, Espírito Santo é uma força ativa. Muito obrigado, missionária Nélia. Aí vem o quê? Os mormons. Eu não conheço a teoria dos mormons, as teorias dele, então não posso falar. Uma época eu dei até uma estudada bem pouquinha, que um homem, né, tinha achado um livro enterrado, esse livro com capas de ouro, e ele dizia que lá estava a palavra dos mormons. Aí ele pegou, escreveu isso, tem a história dele, etc., mas não conheço a teoria deles, então a gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Então, a gente tem que ter muito cuidado também para não pregar no altar heresias. Tem que ter cuidado porque tem gente que diz assim, Deus me deu uma revelação sobre a palavra que eu vou pregar. A revelação é forte. Aí vai lá e prega uma heresia, né? Ou então chega no microfone, irmãos, vou falar um negócio para vocês aqui. Igreja não é brincadeira. Igreja não é karaokê. Igreja não é para tentar fazer dar certo aqui na frente. Tem um público aqui. Tem pessoas que nos escutam, né? Tem gente que é tenente, que tá ouvindo a gente pela rádio. Tem gente que é policial. Tem pessoas que são médicos, né, missionária? Tem gente que é doutor, que escuta a gente. Aí já pensou eu estar aqui falando problema, né? Problema, umas palavras tudo errada, pregando besteira, falando heresia. Então o que vai acontecer? Eu vou perder as pessoas que estão me ouvindo, sim ou não? Então a igreja não é um lugar de tentativa, de chegar aqui na frente. Tem gente que vai entregar uma revelação, fecha o olho, começa e profetiza, e fala em língua estranha, é aquele negócio todo monótono. Rapaz, a pessoa tem que saber se expressar. Porque não adianta Deus te dar uma revelação, tu chegar aqui na frente e não saber passar a revelação que Deus te deu. Vai adiantar alguma coisa? A pessoa vem, Deus dá uma revelação, meu filho, fala isso e isso pro meu povo. Mas a pessoa chega no microfone e não sabe passar aquela revelação. Vai passar a revelação, tira o microfone da boca, começa a falar em línguas estranhas. Bota o microfone na boca. Olha, tu quer falar, obreiro Manucas? Obreiro é Manos. Amém, amém. Pai Senhor, povo da Rádio Web, Fogo e Glória. Louvado seja Deus. Eu queria perguntar... Locutor, Manuel dos teclados. Pode perguntar. Eu queria perguntar da Igreja do Sétimo Dia, que eles também têm uma doutrina, né, sobre comer carne de porco, né, sobre essas coisas aí que tem afastado muitas pessoas. Comer carne de porco. Sim. Por que isso? Por que Deus proibiu a carne de porco? Porque naquela época não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Por exemplo, hoje nós podemos tratar a carne muito melhor. A gente pode tratar muito melhor a carne. Antigamente não tinha água muito à disposição para fazer tratamento das carnes. Enfim, era coisa muito pouca. A mesma coisa é sobre a circuncisão. Por que Deus mandou o homem se circuncidar? Tirar a pele do prepúcio. Porque os homens andavam muito tempo no deserto. E os homens da Bíblia não tomavam banho todo dia. Você sabe disso, né? Pois é, eles não tomavam banho todo dia, eram cheirosinhos, né? Verdade. E eles, como andavam no deserto, já pensou? Andando no deserto, não tem acesso muito à água. Como é que vai lavar as carnes? Como é que vai... Então tudo era geralmente assado na brasa, né? A carne de porco, ela é extremamente remosa.
Se não souber tratá-la, você deixar dar um vacilo com a carne de porco, ela cria um monte de bicho, morotó, rapidamente, mais rápido do que a carne de boi. E é por isso que Deus falou o quê? Ó, para o bem do povo, vamos proibir a carne de porco, porque não tem tratamento. Isso. Impuro. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, Hitler teve uma ideia de guardar os dinheiros, mandou a população guardar os dinheiros em cofrinhos de porco, porque os judeus não iriam tocar. Eles criaram aquele negócio todo que os judeus eram os ladrões, que os judeus roubavam. Aí diziam, bota num cofrinho de porco, de porquinho, que aí eles não vão roubar. Daí que foi criado a... Sabia disso? Tá vendo aí? Ó, então vamos lá, ó. Respondida a pergunta, Bermanucas? Homilética. Homilética é a ciência que se ocupa com a pregação cristã, e de modo particular com o sermão proferido no culto, no seio da comunidade reunida. O termo vem da palavra grega homilia, o verbo homilém. Era usado pelos gregos sofistas para expressar o sentido de relacionar-se ou conversar. Em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que empregar um pouco de homilética. Seja na conversa diária, por exemplo, lá no seu trabalho, você vai falar com o seu patrão, você não vai falar de qualquer jeito. Aí você não sabe, mas você usa as técnicas da homilética para falar com o seu patrão. Não é? Você vai mais tranquilo ali, pelas beiradas, falando de um jeitinho que ele não possa se estressar com você ou mandar você embora do trabalho, né? Que o medo de ser despedido é grande, né? Então, esse termo, ele vem do grego. Por quê? Os gregos eram grandes oradores. Inclusive, esses grandes filósofos que a gente conhece aí, da história da humanidade, eles são filósofos gregos. E daí que vem esse negócio de discursar. Por exemplo, Paulo, que era muito bom em falar, muito versado nas palavras, Paulo pregava para os gregos. E os gregos não recebiam as mensagens de Jesus. Vocês sabiam disso, né? Quem recebia a mensagem de Jesus era mais a população que não tinha, assim, digamos, alto nível social. Porque os gregos, eles se sentiam, achavam que eram os top da hora, que eles não tinham que escutar Jesus não, que a mensagem desse negócio de ressurreição é tudo mentira. Alguns não acreditavam em Deus, como ainda hoje, né? Muitos filósofos não acreditam em Deus. E Jesus discursava mais para as pessoas que eram de baixa renda social, que não tinham um grau assim muito elevado. Porém, tinham aqueles também que eram da alta sociedade. Nicodemos, José de Arimateia, Jairo, e entre outros, só que estavam o quê? Escondidos. Jesus tinha muitos apoiadores escondidos, muitos. Ele nunca falou assim, você vai ter que se revelar, você vai ter que dizer que me segue. Porque Jesus respeitava a opinião das pessoas. Ele deixava que as pessoas fizessem as suas escolhas. Na madrugada. Nicodemos foi procurar Jesus na madrugada, porque se fosse durante o dia, alguém ia ver, né? E aí ia falar, rapaz, tu tá indo fazer o que lá? Então ele não podia falar abertamente. A homilética e a eloquência. A missão principal da homilética é conservar o pregador. O pregador aqui tem sentido abrangente, inclui pessoas de ambos os sexos. Isso que o escritor quis deixar bem claro. Na rota traçada pelo Espírito Santo, ela ensina onde e como se deve começar e terminar o sermão. O sermão tem por finalidade convencer os ouvintes, seja no campo político, forense, social ou religioso. Por esta razão, a homilética encontra-se ligada diretamente à eloquência. Ou seja, o que é a eloquência? É a capacidade de convencer as pessoas pelas suas palavras. Então, por exemplo, você quer pregar um sermão. O povo acha que é só chegar, ler uma palavra aqui e pregar no microfone. E não é assim. Tem todo um processo.
Eu sempre, quando eu estou conversando com meu pai, eu sempre digo assim para meu pai, ó, a pregação, na minha opinião, é a arte de conectar os pontos. A arte de conectar os pontos. Uma vez eu preguei aqui sobre aquela história de Pedro. Que Pedro tinha ido para o mar, não para desistir do chamado, mas para se reencontrar com Jesus. Alguém lembra dessa mensagem aqui? Porque vocês não lembram às vezes do que vocês comeram ontem, né? Como é que vai lembrar de uma mensagem tanto tempo? Mas eu preguei sobre isso. Ali eu tive que conectar vários pontos, porque a gente não pode na mensagem sair falando tudo que a gente quer. Um monte de besteira, sem conectar pontos. Aí você vai conectando minuciosamente os pontos da mensagem, para que você chegue na conclusão final da sua mensagem. E também nós devemos ter a consciência de ajudar o próximo naquela mensagem. E tem algumas técnicas aí. A eloquência entra para fazer com que você convença o ouvinte que está te escutando. Primeira maneira de convencer um ouvinte é pela força moral. Princípios e doutrinas. O que a gente falou aqui no início? De igrejas que usam as doutrinas para convencer os seus ouvintes. Por exemplo, geralmente essas igrejas, elas têm, isso não só igrejas, mas também muitos pregadores que pregam isso. São caracterizados assim, eles falam muito sobre pecado. Extremamente, tudo que eles pregam é sobre pecado, sobre o mundo, sobre o inferno, e pecado, e pecado, e pecado. Falam sobre usos e costumes, roupa, enfim, brinco que a pessoa usa e etc. Então são caracterizados, vou usar um exemplo aqui, como é estudo, vou falar escancaradamente mesmo. Davi Miranda. Davi Miranda foi um grande homem de Deus, indiscutível. No começo do meu ministério de cura divina, eu li todos os livros desse homem, assistia todos os vídeos, todas as pregações, mas ele pregava muita religião. Muita religião. E a religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Por que aqui... Vocês já viram aqui o bispo chegar no microfone para falar a saia que a irmã tem que usar? O tamanho do short que a irmã tem que usar? Se usa brinco ou não usa? Se faz sobrancelha da Nike ou não faz? Vocês já viram o bispo falar aqui sobre isso? Nunca. Porque quem convence o homem do pecado é quem? É o Espírito Santo. É por isso que quando uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo, não tem mais jeito. Porque se ela blasfemou contra o Espírito Santo, que é ele que convence do pecado, aí já era. Porque não tem mais ninguém para convencer ela do pecado. Então, ela se torna uma eterna pecadora. E a gente não vai ver aqui o bispo pregar sobre usos e costumes, nem eu. Porque isso vai de cada pessoa, irmão. Às vezes tu pode botar um brinco, uma argolona na orelha grandona, e o Espírito Santo não fala nada com você. Mas você pode botar e o Espírito Santo falar: minha filha, tire, porque eu tenho algo diferente com você. E eu não quero que você faça isso. Vocês me entendem? A pessoa pode botar lá uma maquiagem forte, Deus não fala nada. Mas ela pode colocar e Deus falar: ó, essa maquiagem aí não está me agradando. Porque é igual o que fala sobre o Nazireu. Aqueles homens da época de Jesus bebiam vinho, faziam o que queriam, né? Cortava cabelo, mas o Nazireu era diferente. O Nazireu era alguém que nascia separado para Deus. Aí Deus falava: ó, não pode cortar cabelo, não pode beber bebida forte, nem tomar vinho. Ou seja, para cada pessoa Deus tinha um negocinho ali especial. Vocês estão me entendendo? Porque quando a gente não sabe explicar uma palavra, você fala negócio. Deus tinha um negoçado lá com um negócio... Pessoal, entendeu, né, gente? Então, assim, Deus tinha algo ali especial para eles. Para cada pessoa, Deus vai ter um chamado, algo especial. Às vezes tem coisas que tal pessoa faz, mas que você vai fazer, que Deus vai te pedir para não fazer. Então, depende muito. Então, esse negócio de usos e costumes é mais a questão do que o Espírito Santo vai nos falar. Quem pode dizer amém? Pela força social, costumes, normas e leis, ou seja, o direito. O
que é que a justiça usa para convencer a gente? As leis, não é verdade? Por exemplo, quando você vê um discurso, né, de um policial, um tenente, aí o policial sempre vai falar, ó, peguei esse bandido porque ele fez isso, isso e isso contra a lei. Ou seja, através das leis, que são os costumes, as normas, o que tem na nossa Constituição brasileira. Então, aquilo, o que o policial fala, o que um tenente, um delegado, um advogado fala, é baseado nas leis do país. É isso que ele usa para convencer os ouvintes. Então, o que é que o delegado faz? Ó, peguei aqui esse meliante, né, só assim, peguei esse meliante aqui, em posse de arma de fogo, um 38. Acho que eu tô tendo linguagem policial aqui, né? Rapaz, eu vou sair daqui e vou me formar. Aí ele fala assim, porque aí quem está ouvindo vai dizer o quê? Ó, ele trouxe ali a lei, as normas, e realmente diante da lei isso está errado. Aí que vem o quê? Convencer pelo direito. Pela força física. Ou seja, o que é que você, mãe, o que é que você, pai, faz quando seu filho não quer forrar a cama? Você vai falar, forre a cama agora. Ou vá tomar banho, quando é criança, né? Vá tomar banho. Aí a menina, não quero tomar banho, não sei o quê. Vá tomar banho, rapaz, não quero tomar banho. Pá! Aí na hora o menino vai para dentro do banheiro. Tô mentindo? Não é verdade? Cria vontade na hora, né? O menino até 2, 3 banhos toma. Então, isso é convencer pela força física. Ou seja, braços, armas e a guerra. O que é que Putin, lá da Rússia, presidente da Rússia, está fazendo agora? Está guerreando contra a Ucrânia. Ou seja, ele quer convencer as pessoas que a Rússia é mais forte pela força bélica que a Rússia tem. A antiga União Soviética, né? Pela força pessoal, exemplo, influência psicológica. A missionária Onélia. Cadê o microfone? Eu já gosto de pegar vocês assim de surpresa. Ó, missionária Onélia, a senhora é bem estudada, não é? Na psicanálise. Mais ou menos. Então, existem pontos que, por exemplo, a senhora pode chegar e conversar com uma pessoa. Uma vez a senhora até me falou sobre uma questão lá do não. Você só lembra disso. A senhora pode chegar e fazer com que na mente daquela pessoa a senhora possa mudar alguns pontos ali. Digamos, é um truque psicológico. Porque a senhora sabe entrar na mente da pessoa, técnica, né? Pela sua formação. Vamos supor que a pessoa tem um trauma de infância. A senhora pode entrar na mente dela com as técnicas certas, psicologicamente falando, e mudar a mente da pessoa, fazer com que ela entenda que aquilo já passou, que ela precisa vencer, superar e etc. Porque isso é convencer pela influência psicológica, sim ou não? Fala um pouco sobre isso aí. Sim, primeiro a pessoa tem que estar aberta até para o aprendizado. Por exemplo, se eu estou sentada aqui, o senhor está falando e eu estou fechada ao aprendizado, olha aí, eu vou sair daqui da mesma maneira ou pior do que o que eu entrei. Vamos supor, graças a Deus, ninguém aqui pensa assim. Mas que alguém tivesse aqui e pensasse, poxa, esse negócio de homilética é baboseira. Tem que ter só o Espírito Santo, e eu chego aí, abro a Bíblia e ele vai me usar e pronto, acabou, nananana. O missionário está falando blá, blá, blá. A pessoa vai sair daqui pior do que o que entrou. Porque a partir do momento que você adquire o conhecimento, é dada a você uma responsabilidade. Agora você não é mais um leigo, vírgula, né? Então, assim, na área da psicanálise, a mesma coisa. A pessoa precisa estar aberta. Quando um paciente procura um profissional, o profissional tem como saber se ele está aberto. Eu vou contar um pequeno exemplo aqui. Pode contar. Uma paciente me procurou, posso falar porque não é daqui, nem morava aqui, então aqui em Feira eu nunca atendi, então vocês não têm como saber. Em um dos vários locais que eu já morei na vida,
uma paciente me procurou, que ela era casada, era uma jovem casada com um jovem, todos os dois saudáveis, felizes, alegres para sempre, até que se prove o contrário, só que ela não conseguia atingir o orgasmo. E por conta disso, o marido já estava achando que ela não amava, porque ele usava de tudo que se possa usar para que ela chegasse até lá, e ela não chegava. E aí eu fui fazendo anamnese, perguntando e conversando, nananana. Só que ela me subestimou. Ela achou que eu ia levar muito tempo para chegar ao que estava acontecendo com ela. Na verdade, era uma pessoa vítima de abuso sexual na infância e não tratou isso, e os traumas não deixavam ela se relacionar bem com o marido. Quando ela viu que eu estava perto de tocar no assunto, ela abandonou o tratamento. O que é isso? A pessoa que não aceita ser ajudada. A mesma coisa, a gente está aí, está pregando, está fazendo, a gente, através da técnica que Deus nos dá, e lógico, do agir do Espírito Santo, a gente tenta mostrar, tenta ajudar. Mas temos a técnica e conseguimos, através da técnica, adentrar a mente. Lembrei do bispo agora, né? Adentrar. A mente da pessoa e condicionar, fazer que haja um novo significado, que na psicanálise a gente vai falar, ressignificar. Porém, a pessoa precisa estar aberta para. Ótimo, ótimo. Então, a Sandra falou uma coisa muito interessante aí, principalmente no início. A Sandra falou assim, que tem gente que acha, né, que é só abrir a Bíblia, o Espírito Santo vai usar e a pessoa vai pregar. E a realidade não é essa. Vai fazer isso no altar, que você vai ver o quanto de descrédito você vai receber pela sua mensagem. Por que que no meio de 5 pregadores, só um pregador ali se destaca? Por quê? Porque o cara estuda, né? O cara estuda, sabe mexer com o psicológico das pessoas. Quer falar, missionária? Pode falar aí. Só complementando isso aí, uma coisa é, naquela situação, vamos supor, num determinado momento, ali, agora, não tenha nenhum pregador mesmo, e Deus quer usar, Exato. Quer falar com alguém. Deus pode usar? Pode. Ele pode todas as coisas. Agora, as pessoas que têm a oportunidade de buscar conhecimento, por exemplo, aqui é bem real, né? Nosso quadro aqui. Quantos estão buscando conhecimento? Poucos. Eu falo, a Fogo e Glória é uma faculdade. Já falei isso em outras ocasiões. Mas você tem a oportunidade de crescer em conhecimento e não busca esse conhecimento. Você está sendo negligente. E Deus vai cobrar. Com certeza. Então, sempre tentar evoluir. Como nós estamos falando aqui, a influência psicológica. O pregador, ele tem que saber influenciar os seus ouvintes psicologicamente. Gente, essa semana eu vi um vídeo, um policial falando com um bandido, a Rota, né? Lá de São Paulo. Ele estava falando assim, sua casa, né? Tem alguma coisa na casa aí? Aí o bandido falou assim, não senhor, não tem nada. Aí ele falou assim, jogue limpo comigo. Você está com geladeira boa aqui, televisão boa. Aparentemente você está num lugar de favela e tem muitas coisas, muitos eletrodomésticos aqui estranhos, que a maioria das pessoas aqui não tem. Vamos jogar limpo comigo, o que está acontecendo? Aí ele falou. Aí a Rota falou assim, a gente não vai lhe dar esculacho, não vai bater em sua cara. Aí ele falou, é o seguinte, eu sou traficante de droga. Aí ele começou a contar, né? Tinha arma, tinha dinheiro. O que eu observei, né? O pessoal estava comentando assim que o policial ali, ele conseguiu entrar na mente do bandido. Então, isso é assim, em todas as profissões, todas.
no trabalho. Por exemplo, às vezes você tem funcionário, você vai pagar o funcionário, mas você vai ter que saber como falar com ele. É ou não é? Porque a pessoa acha, às vezes, eu estou pagando, falo do jeito que quero mesmo, e não é assim. Às vezes, para você ter uma equipe de vendas, pessoas que trabalhem para você, que façam a empresa dar certo, você vai ter que saber falar, vai ter que saber usar, entrar no psicológico da pessoa. Quando a gente está pregando aqui, e a gente está falando sobre mudança de vida, está falando sobre a pessoa vencer, a gente tem que entrar no psicológico da pessoa. Por quê? Imagina comigo, ela aprendeu desde criança que o rico não presta. Aprendeu desde criança que riqueza é coisa que não precisa ter. Que quem é rico é arrogante. Enfim, essas crenças, né, limitantes. Porque quantos de nós aqui, crianças, já ouviram coisas desse tipo? Rico não presta, rico é tudo arrogante. Eu passei no lugar uma vez, estava escrito assim, os poderosos se verão com Deus. Por que os poderosos se verão com Deus? Todo poderoso é ruim? Não. Tem gente que é poderoso e usa o poder para o bem. O mesmo poder que te levanta é o mesmo poder que pode te fazer cair. Depende de como você vai usar esse poder. Sim ou não? E aí nós temos que entender como que funciona a mente do próximo. A mente daquela pessoa no qual a gente está pregando para ela. Para a gente conseguir entrar dentro da mente dela e convencer ela de que aquilo que nós estamos falando é real. Às vezes, o pregador tem uma boa mensagem, mas chega no altar e não consegue passar. Ou então alguma coisa que ele faz com que o ser humano crie um bloqueio mental. A missionária Onélia, obviamente, que entende muito mais do que eu sobre essas questões, vamos supor, se eu chego aqui no altar, a ciência diz que são mais ou menos aí um contato visual de 5 a 6, 7 segundos para você ou aprovar ou reprovar um ser humano. Você olha a pessoa, de cara você já aprova ou reprova. De cara, você julga logo pela aparência. Aí você vai falar assim, missionário, mas eu não sou assim. Todo mundo é assim, gente. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Imagina se eu viesse dar o estudo para vocês de sandália havaiana, de camiseta e de bermuda. E boné. Para completar, né? E boné. Aí vocês iam pensar o quê? Vocês não iam querer me ouvir. Talvez vocês me ouvissem pelo fato de que vocês me conhecem. Por educação. Bem colocado. Mas a mente trava. Aí eu tô aqui todo arrumadinho. Não tô arrumadinho aqui? Tô bonitinho, né? Todo dele. Aí eu tô todo arrumadinho aqui. Aí isso já é um ponto positivo para que vocês ouçam melhor aquela palavra. Por exemplo, o pregador vem pregar à noite, todo desarrumado, ou então a linguagem da pessoa é uma linguagem muito agressiva, como se estivesse batendo no povo. O povo pentecostal, a gente é pentecostal aqui, mas a gente é meio pentecostal, meio neopentecostal, a gente tem uma misturinha aí. O pentecostal, ele tem muito esse negócio assim, eu gosto de cajado, né, missionária? Eu gosto de cajado, eu quero cajado. Aí eles gostam dessas pregação que os pregadores batem neles assim mesmo. Você que está em pecado vai para o inferno, quem está adulterando vai para o inferno. Esse tipo de mensagem. E a gente tem que ter cuidado com a forma que a gente vai se expressar, falar. Porque tudo não é uma coisa só, é o conjunto da obra. É o conjunto da obra, tá entendendo? Não adianta só o cara que está no teclado tocar. Tem que ter o cara do saxofone, tem que ter a guitarra, tem que ter a bateria, tem que ter quem está regendo. É tudo junto. A gente já falou aqui sobre convencer pela força moral, social, física, pessoal, que a gente está falando agora, influência psicológica. Para a gente encerrar aqui, pela força verbal, falada ou escrita, ou seja, a maneira que a gente vai se expressar, que a gente vai falar, é uma forma também de convencer as pessoas. Irmãos, eu chego aqui, né, no altar, aí eu vou lá, começo a falar coisas sem sentido, uma pregação, que parece que a gente está falando para alguém, mas não estou falando para ninguém não, pelo amor de Deus. Uma pregação sem sentido, sem conectar pontos, a pessoa começa em Gênesis,
termina em Apocalipse, você não entende nada, você fala assim, rapaz, o que é que esse cara aí ou essa mulher pregou? Que eu não falou e no final não deu em nada, não falou nada. Você já aconteceu isso, se vocês ouviram uma mensagem assim que, né? Exato, a Beira Rosa falou que às vezes está num texto, né? Vai para outro e aí fica confuso. Porque não sabe falar. A mesma coisa é assim, ó. A gente tem que saber falar com o pai e mãe, com os amigos, saber falar com o pastor, saber falar com as pessoas da escola, saber falar com o patrão, com o funcionário, com o nosso amigo de trabalho. Falar, gente, não é só saber falar, não é só uma coisa para estar no púlpito, mas é no nosso dia a dia, é em tudo que a gente vai fazer. Tem gente que é muito bruto no falar, que é uma coisa também que eu me trato sempre e tento mudar e evoluir em mim, que é a minha forma de falar, que às vezes eu sou muito bruto na maneira de falar com as pessoas muito ignorantes, né? A senhora está só concordando, né, Bria Rosa? Que negócio é esse aí? É brincadeira, brincadeira. Fala aí no microfone, Bria Rosa. Não, Rosa é engraçado. Eu não estou falando do senhor. É porque tem pessoas que é assim. Às vezes não é o que fala. O que fala está até certo, é correto, mas é como fala com a pessoa. Exatamente. Fala com um ar arrogante, ignorante, como se fosse superior. Aí acaba magoando. Ó, a senhora falou uma coisa interessante. Porque eu sempre aprendi assim, a maneira que a gente se põe, que a gente se coloca numa situação, às vezes a gente pode estar certo, como a senhora falou, né? Por exemplo, tem 2 carros ali. Uma pessoa bateu no fundo. Quem está errado? Quem bateu no fundo. Aí o cara do carro na frente desce. Começa a xingar o cara que bateu no fundo. E xinga, e briga, e dá um soco na cara do cara. As pessoas vão dizer que quem é que está errado ali? O da frente. Mas ele está certo, porque bateram no carro dele. Mas a forma com que ele se expressou trouxe para ele ali, digamos, uma destruição no que ele estava fazendo. Saber falar é de extrema importância. No púlpito, a gente tem que usar sempre assim linguagens que a gente chama de eufemismo. Lá em Provérbios, muitos eufemismos que são usados. Eclesiastes, são muitos eufemismos. Ao invés de você... Eu vou falar um negócio para vocês aqui. A pessoa que você está pregando, que você está falando que a pessoa vai para o inferno, ela não já sabe que vai para o inferno? Quem adultera, não já sabe que aquilo é errado? Quem fornica, quem se prostitui, quem usa droga, já sabe que aquilo é errado. A mensagem que vai mudar não é dizer assim, quem fuma droga vai para o inferno. Não. A mensagem que vai mudar é dizer assim, ó, independente da situação que você está, Jesus ama você. Tem um projeto na sua vida e vai te salvar. Se você está nessa situação, está usando drogas, está bebendo, não estou aqui para te julgar, mas Deus quer transformar você. Entenderam? A diferença entre o falar, ou então, você vai para o inferno. Existe um caminho que as pessoas que fazem coisas erradas vão. E eu tenho certeza, irmão, que você não vai querer ir para esse caminho. Porque Jesus tem um caminho de salvação para você. Olha a diferença. Aí você fala sem agredir, sem ofender o seu ouvinte. E convence, né? Então nós temos que saber falar sem agredir. Aí também é o quê? Ter influência psicológica. Porque vamos supor que a pessoa vai lá falar com um psicanalista no consultório. Aí o psicanalista fala, a pessoa começa a contar, né? Ah, que minha vida tá assim, tá assim, tá assim. Às vezes o psicanalista, ele tem coisas que ele queria falar. Tipo assim, ele olha para a pessoa e fala, pai, que cara fracassado, vitimista, viu? Mas ele não pode falar isso. E a pessoa, se ele falar, você é um fracassado, rapaz? Você é vitimista? Eu imaginei a missionária dele falando isso para alguém. Vai ser jogado em um pé de coentro, né? O que é que ela tem que fazer? Falar de maneira como é que a senhora falou? Técnicas. Com técnica. Isso. Ressignifique as coisas ruins. O que passou, passou. Você não vai mudar.
ele vai tratamento, etc. Mas não pode falar assim para a pessoa, porque tem que ter a maneira de falar. Pode observar, quem é tirado assim a dizer toda a verdade no mundo na cara, sempre está sozinho. E sem amizade alguma. Porque tem coisas que não é falar a verdade, tem coisa que é ignorância. Aí tem gente que diz, eu falo a verdade mesmo. Às vezes a pessoa não fala a verdade. Porque falar a verdade você pode falar. Tem que falar, que aí não vai mentir, né? Mas tem que saber falar, porque às vezes a gente não está falando a verdade. A gente está falando de maneira ignorante e está machucando as pessoas que estão próximas a gente. Julgando, né? É mesmo? Fala esse negócio aí no microfone, né, Rosa? Que eu gostei desse, gostei. E às vezes fala assim, rapaz, tu é a luz do mundo, tu é o sal da terra, mas eu sou o sal grosso. Como é que pode? É o cristão falar que é um sal grosso. Assim, mas o sal grosso tem que ser triturado para dar sabor, para temperar a comida, porque não pode temperar tudo com sal grosso, né? Com certeza. Um sal grosso numa carne, meu Deus do céu. Mas coisa boa. Feijão, arroz, o resto da comida tem que ser o sal fino, refinado. Então tem que aprender a refinar. Concordo. A senhora está bem conhecida sobre sal, viu? Rapaz, a senhora falou uma coisa exata. Porque em tudo, as pessoas que não sabem como falar com os outros, linguagem, não sabem usar a linguagem, só se dá mal na vida. Só se dá mal. Porque, não é, mulher de Deus? Às vezes quer falar? Dá o microfone aí para ela. A paz do Senhor Jesus, igreja. É que nem a pregação de hoje está com 8 dias à noite. O pregador, porque eu não sei o nome dele, mas o pregador, meu esposo veio, né? Que meu esposo bebe, fuma, e aí eu estou lutando, né, pela vida dele. E aí ele já veio aqui comigo umas 4, 5 vezes. E na pregação de domingo, hoje está com 8 dias, até hoje ele fala dessa pregação. Até hoje ele fala. Por quê? Porque impactou, foi como que Deus desceu do céu e falou com ele. E ali eu fiquei feliz por isso. Aí, o que foi que aconteceu? Aí eu disse, Deus, eu creio que se tu colocou Iago na minha vida, eu tenho certeza, a convicção de que o meu Deus vai libertar ele dessa bebida, da prostituição, do bar. E ali o rapaz pregando, falou, né, de quem fumava, de quem traficava, e que ele ia ser restituído. Então, até hoje, diante do Espírito Santo de Deus, ontem mesmo ele falou, eu vou voltar na Fogo e Glória, porque aquela pregação não sai da minha cabeça. Olha aí. É forte, né? É bênção. Então é isso. É saber pregar, né, mulher de Deus? Saber falar. Porque às vezes o cara tem uma mensagem boa, mas a maneira de passar, né? E aí o pastor Charles pregou uma mensagem abençoada, ficou gravada na mente do rapaz, né? Glória a Deus, Deus é bom. Aqui pra gente encerrar agora, ó. Pela força divina, atuação do Espírito Santo. Ou seja, é como eu falei, é o conjunto da obra. As suas palavras vão tocar a mente das pessoas. O Espírito Santo que está em você vai tocar a alma do ser humano, o espírito da pessoa. Aquilo vai entrar dentro do coração daquela pessoa, porque quem faz a obra é quem? É o Espírito Santo. Mas não adianta você não saber falar ou falar um bocado de besteira e achar que as coisas vão acontecer dessa maneira. Então, é isso. Semana que vem a gente continua isso aqui, porque semana que vem eu vou ensinar para vocês, sabe o quê? Tipos de sermão e como fazer uma pregação. Aí eu vou ensinar para você como é que faz uma pregação. Pregação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu vou ensinar para você assim, os tipos de sermão. Tem um sermão, por exemplo, que a gente prega com tópicos. Vamos supor, 3 coisas que... 3 formas de alcançar o Espírito Santo. 3 formas de vencer na vida. Isso é um sermão de tópicos. Tem um sermão que a gente se atém só ao texto que a gente leu. Só. Vai pregar dentro daquele texto. E aí eu fiz um desafio para os meninos, quando eu estava ensinando
curso de pregadores, eu falei para eles assim, ó, tragam qualquer texto da Bíblia Sagrada que vocês acham que é impossível criar uma pregação ali. E eu vou criar uma pregação nesse texto. Com um tópico, tudo certinho, eu vou desenvolver. Então, se vocês quiserem, domingo que vem, a missionária Nélia está com a cara assim que ela vai trazer um texto, rapaz. A mãe de Asa criou Asa. Aí, eita, rapaz, e agora? Tá com a cara, tá imaginando qual o texto que eu vou trazer para ele. Ela tá pensando nisso aí. Então, ó, a semana que vem eu vou ensinar isso para vocês. Os estudos estão ótimos, né, gente? Tá ótimo, né? Aí semana que vem eu vou ensinar para vocês. Só que é o seguinte, na outra semana, se o bispo me permitir dar o estudo de novo, aí vai ser diferente, porque eu já ensinei para vocês uma, vou ensinar para você na segunda, e na terceira eu vou dar 5 minutos a 3 pessoas para pregar para mim aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar a sua pregação e vou dizer quais pontos você errou e quais pontos você acertou. Eu fiz isso com os meninos também, não foi, Oberman Lucas? Aí tem gente que vai dizer assim, ó, mas missionário, como é que eu vou fazer isso se a pregação é para Deus? Ô irmão, vou dizer um negócio para você aqui, ó. Deixa eu tirar você do seu conto de fadas. A pregação não é para Deus, não. A pregação é para o ser humano. Aí tem gente que vai dizer, não, missionário, o que é isso? A pregação é para Deus, sim. Não é, irmão. Ótimo. Rapaz, a senhora é top, viu, missionária Nélia? Ela disse ali, o louvor é para Deus, mas a pregação é para o homem. Porque como é que eu vou pregar para Deus, gente? Mas eu estou fazendo para quem? Para Deus. Eu estou fazendo para Deus reconhecer, para Deus olhar e para Deus me honrar. Mas eu estou pregando para o homem. Então, eu tenho que... Por isso que eu tenho que estudar. Por que eu tenho que estudar? Porque eu estou pregando... Interessante, né? Porque eu estou pregando para o público, para as pessoas, e é por isso que eu tenho que, cada dia mais, aprender. Tá bom? Quer ver uma coisa muito boa também? Vocês pesquisarem assim na internet, técnicas de oratória. Samuel Procópio ensina muitas técnicas, é um ótimo pregador também. Enfim, vocês vão pesquisando lá. Aí domingo que vem eu vou ensinar para vocês tipo de sermão, como vocês fazerem uma pregação detalhadamente, para que no próximo domingo vocês tragam um sermão pronto, vocês falarem aqui. Tá bom? Vamos ficar de pé? Quer falar, missionária? Pronto. Amém. Com certeza. Dizem que criança às vezes não sabe muito das coisas, né? Mas exatamente há 45 anos atrás, eu estava descendo as águas batismais. Eu tinha 7 anos de idade. Faltavam 4 dias para eu fazer 8. Foi polêmico. E nesses 45 anos de batizada, nunca passou um ano que eu não lembrasse da minha data de aniversário de batismo. Ficou tão marcada, eu lembro da minha, lembro de cada detalhe, até da preparação do batismo, porque eu era criança, e a igreja não batiza criança, e foi uma polêmica, porque quis me batizar, ou o pastor me batizava, ele não ia ter paz. Porque todo culto eu falava, pastor, eu quero me batizar. Aí ele resolveu, me deixou 6 meses numa classe de doutrina, depois me colocou na frente da igreja, a igreja me sabatinou, eu com 7 anos de idade, e quando eu desci a água batismal, eu era batistério, né? Era tão fundo que meu pé não alcançava. Colocaram uma lata de tinta daquela grande, cheia de bloco, para eu poder ficar em pé em cima e a água não me cobriu. O pastor me pegou no colo e pôs em cima da lata, pegou da lata e pôs lá, senão eu ia literalmente morrer. Mas eu estou grata a Deus, que nesses 45 anos, todo ano eu paro e penso, hoje é meu aniversário de batismo. E eu louvo a Deus por essa data.
Olha aí, que bênção, glória a Deus. Pode fazer uma. É para trazer o texto quando para o senhor? Quando é para trazer o texto? Ó, semana que vem eu vou ensinar vocês. E aí, no próximo de domingo que vem, a 8. Desse domingo a 15. Pronto? Aí vocês trazem o texto. Só. Pronto. Vocês vão escolher o texto e vão trazer. Ó, semana que vem vocês têm que trazer aí caderno e caneta. Todo mundo, igual a gente faz na escola. Porque essas coisas são necessárias escrever. Porque senão vocês vão se passar. E aí quando vocês chegarem aqui para fazer o sermão, eu vou fazer a crítica. Eu vou fazer. Né, Breno Manuca? Quando os meninos fez lá, eu fiz a crítica mesmo. Porque só assim vocês aprendem. Ela não é? Teve um que foi fazer o sermão e começou a falar, é porque é isso aí, é porque não sei o quê. Eu falei, irmão, repete esse negócio aí. Bonito demais, né? E aí, pessoal, mas não fica com raiva de mim não. A mãe vai ficar com raiva de mim não, né? E a senhora vai preparando lá, missionária. Mas não prepara um negócio muito brabo para mim não, que senão... Olha. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse estudo. Leva os teus filhos para casa em paz. Abençoa eles em nome de Jesus e a todas as mamães que nos escutam. Feliz Dia das Mães. Que o Senhor abençoe a todas as mães, meu Pai. Proteja, guarde, livre de todo mal. Senhor, aqueles que já perderam as suas mães, que o Senhor seja o conforto dessa pessoa. Que o Senhor possa abraçar essa pessoa com os teus braços de amor, meu Pai, possa cuidar em nome do Senhor Jesus. Dá para todos os teus filhos uma ótima semana de muita paz, muita luz e muita prosperidade em nome de Jesus. E quem crê diz, Deus abençoe vocês e até domingo que vem tem estudo. Só que esse domingo tem culto, viu? Hoje, à noite, às 18 horas, né, Alberto Manuca? Nosso culto das mães. Ô glória, você que está me ouvindo aí pela rádio, Deus abençoe você. Muito obrigado por você ter nos acompanhado. Um abraço e tchau.